Salve, salve, família Herbalife! Como é que tá sobre o Olá! Alô, Conde, boa Dona noite! Olá, Chile? É muito pessoal, tudo bem? animada. Como é que vocês Animadíssima! estão? Saudades de vocês, Oi, brasileiros! Conde! Tudo bem, Conde? Oi, Tudo, Pedro. Tilly? Como é que Chile, você como é que você tá? está? Tá em Curitiba aí com a Tô turma em, toda? Diz tô em que Curitiba. Hoje estou diz fazendo que uma reunião de grupo aqui, tá um espetáculo. ah, então tá com todo mundo aí, a turma Todo toda aí mundo, sua. todo E aí. você, A Conde, minha onde é que você tá, Conde? Bom, estou aqui na cidade fantástica, aqui litoral, Setúbal, Setúbal, Setúbal. Portugal, aquela né? Terra cidade Portugal. boa, terra sardina, boa, né? terra boa. Setúbal, terra boa. Ô, meninos, por que é que nós fazemos esse podcast? Fazemos esse podcast porque é divertido, muito E pela divertido. informação, meninos, muita Ah, certo. informação. Então, primeiro que tudo, inscreva-se no canal, ative as notificações e É, temos que agradecer, primeiro que tudo, aos patrocinadores, certo? Então, vamos Sem lá. dúvida. eu Chile, quero agradeça a seu agradecer. patrocinador. Quero agradecer minha patrocinadora, minha amiga, minha mami na Herbalife, a Marilene Duarte, que com um convite insistente mudou a minha vida com esse negócio há 23 anos atrás. Minha eterna gratidão a ela. E eu Doutor também Jorge a duas Conde. mulheres fantásticas, a Natália e a Ju, claro, que sem elas eu também não estaria aqui. Verdade, é verdade, é verdade. Tem É um isso cara mesmo. lá também, um Pedro lá no meio, que eu nunca entendi muito bem essa É, cena, também não mas entendeu porque é que ele anda, aparece por aí, mas é, faz parte, é assim. é, Sempre tem um cara para chatear, né? Sempre tem um cara para encher a mas elas paciência, foram tá? fantásticas e foram realmente incríveis, não é? Exatamente. Muito Então, parabéns. obrigado a Também quero elas. agradecer ao meu patrocinador, José Luiz. Hoje ele está aqui como Luís Pola. Ele sempre está aqui, aparece aqui, Luís Pola. Olha o nome dele aqui, Luís Pola. E estamos muito animados com o dia de hoje. A primeiro que Sem tudo, dizer para dúvida. vocês que a Herbalife no Brasil está a crescer que nem a loucura. Estamos animadíssimas. 97% cresceu o nosso negócio aqui de julho para cá. Estamos numa subida inacreditável. E vamos primeiro falar um pouquinho, Conde, tens alguma notícia aí Olha, por falar política, nisso, de tenho, sem dúvida, tenho uma coisa muito importante economia? que eu já esqueci. Já vou falar na economia, vou falar hoje de desporto e economia e vou falar também de política, mas antes disso vou falar um pouquinho de Herbalife. Introduzimos faz 2 dias o cliente preferencial em Portugal e a malta está aqui Ah, muito animada com isso. Isso é bom, isso é bom, isso é Muito bom, isso é bom. bom. Nós estávamos Isso é esperando, bom. porque já meio mundo tinha isso e nós estávamos em pânico para Nós aqui no ter. Brasil já temos há muito tempo, já está estabelecido aqui. Realmente é uma coisa que ajuda muito ao negócio. E, Conde, vamos lá ao que interessa. Então, Por acaso, falar quem é que como está em sabe, primeiro do campeonato? Só para saber, porque pelo eu não desporto. acompanho o campeonato português, não é uma coisa que eu não acompanho. Claro, eu sei, por isso é que eu estou a informar, não é? Portanto, então o teu Porto continua junto com o meu Sporting ali liderando o campeonato. Não está junto com o teu Sporting, porque não tem dois primeiros lugares, tem um que está à frente. Ah pá, pronto, tudo bem, ok. Pronto, Eles têm os mesmos pontos, mas um está à frente. Né? pronto, Então estão os não dois com tenhas os mesmos controvérsia. pontos e tal, ainda não Mas jogaram. tem um que está à frente. Qual é que Está está à bem, frente? Tem que tudo saber. bom, Então tudo bem, tens razão, ok. Mas pronto, eu queria então começar tá. porque nós, essa semana, demos um banho de bola no Benfica, em casa deles, 3-1, coitados, gelámos a luz completamente, foi uma coisa O inacreditável. Sporting ganhou do Benfica na Luz. Quase todos os anos é a mesma coisa. Este ano foi, Não foi isso. incrível. Bom, e agora só para Conde. passar muito rapidamente, porque já houve Conde. muito massacre. Já começa a ter os gajos do Benfica aqui a reclamar. Pá, É isso, epá, não, eu não quero, aquele é. que já foi gelou, então não vou falar mais nisso, vou passar para a parte da economia. O meu Sporting qualificou, foi a primeira equipa portuguesa a qualificar, olha Pedro, o Sporting qualificou para os oitavos da Champions, coisa que só o Benfica acompanhou o teu Porto este ano. O meu Porto Enfim, perdeu em casa com o Atlético Madrid. foi um pouco mau, foi um bocado complicado, mas o Porto tirar Mas os chapéus pelo ao menos Porto. acho que o Porto agora vai exportar o treinador aqui para ser treinador do Flamengo. Em Não vez de tenho estragar dúvida. a equipa lá, vai estragar a equipa cá. Pronto, está Não tudo tenho resolvido. dúvidas. E então, como eu estava dizendo, falando de economia, o Sporting encaixou 40 e não sei quantos milhões, que dá para umas prendinhas agora para o Natal, que a gente bem anda a precisar aqui para os lados de Alvalade. Por causa Na do verdade, dinheirinho, né? Pronto. sem dúvida. E acabar com a política, porque a entrada, os sorteios dos oitavos de final foi uma coisa extremamente política, como não sei se tu soubeste isso ou não, mas a FIFA fez uma coisa impressionante, que o primeiro sorteio da FIFA saiu ao Sporting a Juventus. Entretanto, a Juventus, quando viu que tinha saído o Sporting, protestou completamente logo o processo de seleção. Já estou a entender. Estavam E com fizeram medo. de novo.
Fizeram de novo, vê tu bem a quem é que nos foi sair. O Manchester City, que é possivelmente a equipa mais poderosa do mundo neste momento, e o Guardiola já está a protestar. Porquê, dizes tu? Porquê? Porque a última vez que... Está com medo. Exatamente, a última vez que o Manchester City foi eliminado das oitavas de final foi pelo Sporting, e é que é verdade mesmo. Pois de é, maneira então que pronto. vai Então ter que haver outro sorteio. vai ser complicado agora, vai ser complicado. É política Chile, aqui. Alguma coisa aí na tua terrinha? Aqui na minha terrinha, a gente está agora naquela de nova onda aí vindo de Covid. Vamos fazer o quê? Trabalhamos com espaço, com pessoas, agora já sabemos como fazer. E não fechei nunca meu espaço nenhum dia, então estou animada para trabalhar independente, vamos enfrentar mais essa e vamos, né? Realmente a gente está com 77% de vacinados e 4 mil casos, que é quase nada, se a gente imaginar não é nada. Brasil, mas quando a gente olha para a Europa, por exemplo, olha para Portugal, Portugal tem 87% da população vacinada e agora está com 5.800 casos, ou seja... Também estamos no inverno aqui, não é? Estamos no inverno, vocês estão no verão. Casos, então... É bom ficar de olho, é bom se cuidar, porque pode ser que essa onda que está tendo na Europa chegue aqui no Brasil. Esperemos que não. Uma coisa é certa, as companhias aéreas já estão cobrando as vacinas para quem chega, então quem vai chegar no Brasil tem que chegar vacinado, etc. Enfim, mas isso aí faz parte. Aquilo que eu queria falar para vocês hoje é que estamos muito animados. Ontem teve um anúncio do mercado financeiro, eu sei que vocês não ligam muito para isso, mas muito importante. Eu ligo. E que com certeza, com o aumento de juros, como está previsto para o próximo março, as coisas começam agora a ficar mais na realidade do mercado financeiro e, portanto, as ações da Herbalife têm tendência de subir. Então, para quem não tem, a gente sempre recomenda, se você não tem, compra na baixa, porque depois, na alta, sempre tem grandes vantagens. E hoje vai ser um dia muito especial, porque nós temos nada mais, nada menos do que a nossa rainha do nosso grupo Herbalife, que é a Dona Elizabeth Fernandes, membro da equipe de 20K. Ela que é fundadora do clã Fernandes, a maior organização de Portugal, uma das maiores da Europa. Então ajudem-me a receber diretamente da Marinha Grande, do jeito que tem que ser, a nossa grande amiga fantástica e incrível, Elizabeth Fernandes. Obrigado. Dona Elizabeth, bem-vinda, Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, para variar, a senhora é sempre uma pessoa tradicionalíssima, tá? Então, além de estar muito bonita, a senhora é tradicionalíssima e claro que não podia faltar a árvore de Natal atrás de si e vestida de vermelhinho. Então, não se brinca em serviço, não é, Dona Elizabeth? É verdade, Pedro. Eu gosto muito da quadra de Natal e ando sempre de vermelho. Vermelho. Não é por ser Benfica. Não é, mas também ajuda. Mas a senhora por acaso é benfiquista ou está só a representar o seu marido e o seu filho? Mais ou menos. Eu sou mesmo da Herbalife. Então, boa, muito boa. É isso mesmo. Mas na sua casa tem alguém que não é do Benfica? Ou é tudo benfiquista? Acho que não, Pedro. É tudo Benfica. Também se não for é deserdado, né? Então tem que ser, não tem hipótese nenhuma. O Juventino eu sei que é, o Mário eu sei que é, a Isabel e a Dona Elizabeth. A Dona Elizabeth é mais verde. A Dona Elizabeth tem mais cara de sportinguista do que benfiquista. Muito mais. Bem, porque ela é uma pessoa chique. Ela é uma pessoa chique. Dona Elizabeth, então a primeira coisa, nós gostávamos de saber um bocadinho da sua história, como é que foi a sua história na Herbalife, como é que você conheceu a Herbalife. Tenho muita curiosidade para saber os detalhes de quando eu vendi os produtos à Isabel e a Isabel chegou aí na sua casa e com os produtos na mão e que tomava os produtos às escondidas. Tem como nos contar essa história toda? Como é que a Herbalife caiu na sua vida? Como é que é a sua visão disso? Claro, Pedro. O Pedro vendeu o kit à Isabel, não é? Em São Pedro de Moela. Nós estávamos de férias, porque isto foi no verão. Em agosto, penso que foi agosto, não é? Fez 29 anos. Foi bem no início de agosto ou no fim? Julho, agosto, por ali, não foi? Foi nessa altura, sim. Foi quando a Herbalife abriu. Ainda não tinha aberto em Portugal. E a Isabel chegou com um kit a casa, à noite, e escondeu debaixo da cama, porque ela não tinha custado 15 contos e não tinha dinheiro para pagar. E então passou um cheque... 75 euros hoje. 75 euros. Passou um cheque sem cobertura e depois pediu-me no outro dia, mamãe, preciso das fotocópias, que ela estava a acabar o curso. Um cheque sem fundo. E eu, claro, dei-lhe o dinheiro, nunca questionei nada,
e ela pagou o cheque, não é? Foi assim que então ela pagou os produtos dizendo para a Dona Elizabeth que era para tirar xerox, que era para tirar umas fotocópias. Exatamente, que era para haja fotocópias, hein? Haja xerox. Mas escondeu debaixo da cama, ela não usou. Entretanto, nós estávamos de férias, não é? Estávamos na praia, e foi lá uma amiga dela, que é médica, passar um fim de semana connosco, a Maria João, que o Pedro conhece também, e ela disse, Isabel, porque a Isabel estava com excesso de peso, já tinha feito várias dietas com endocrinologistas, mas perdia peso, voltava sempre a ganhar, e a Maria João disse, Isabel, olha que tens que arranjar alguns amigos, alguém que seja amigo dos teus pais, que vá aos Estados Unidos, porque aqui na Marinha Grande muitos empresários vão aos Estados Unidos com frequência, não é? Negócios lá, para ver se te compra um produto que eu acho que acaba em life, que deve ser a última oportunidade que tu tens de perder o peso. E eu disse, cala-te lá, Maria João, deve ser uma coisa que eu lá tenho em casa escondida debaixo da cama. E foram para casa verificar se estava certo. A Maria João viu aquilo e disse, é capaz de ser, mas olha que não está aqui nada para perder peso. Ele, se calhar, o Pedro vendeu-te o pacote errado. A Isabel liga ao Pedro, Pedro, enganaste-me, afinal deste-me o pacote errado. E o Pedro disse ao sua par, as conversas deles, não é? É a forma como se toma. E então ela aí ganhou coragem para me falar. Eu estava de férias, eu estava a fazer arraiolos na varanda, e ela disse, quero-te falar uma coisa, porque o Pedro quer que eu tome isto, mas isto é bom para ti, tu é que queres perder peso. E eu disse, mostra cá. E eu, quando eu li aquele rótulo, eu fiquei fascinada. Não, Pedro, eu vou tomar. E comecei a tomar, tive resultados incríveis. Eu em 2 meses perdi 8 quilos, muito volume. E quando eu voltei a trabalhar, toda a gente me perguntava o que é que eu tinha feito. Que estava mais nova, mais magra, também queriam. E dei o alô à Isabel e ela começou também, e foi assim que tudo começou. Foi assim que começou. Mas no início, o Pedro ia lá à casa, foi muita história. Antes disso, um bocadinho antes disso, o Alan Lawrence vinha cá porque a Herbalife ia abrir em Portugal, e ele vinha fazer a abertura do país. É mais ou menos assim, não é? E então, onde é que ele foi? Foi a nossa casa, foi a São Pedro de Moel, onde íamos fazer no hotel a primeira reunião da Herbalife. Na realidade, Dona Elizabeth, o Alan Lorenz ligou-me e disse, olha Pedro, já que nós vai abrir a Herbalife em Portugal, aliás, já estava à beirinho, já estava aberta praticamente. Ele disse-me, olha Pedro, seria bom tu arranjares umas 5 ou 6 cidades que nós pudéssemos fazer umas reuniões. Exatamente. E então, em 6 cidades, acho que fizemos 7 cidades em 6 dias, uma coisa assim, e o Alan foi comigo. Então, começámos, eu acho que a primeira não foi São Pedro, acho que... Ou foi São Pedro? Foi a primeira, foi São Pedro. Lembro-me que depois de São Pedro foi Caldas da Rainha. Fomos para Lisboa. Eu acho que foi o sábado, foi talvez em São Pedro. Em São Pedro. Depois domingo foi nas Caldas da Rainha, que não teve ninguém. Não apareceu ninguém, apareceram 2 pessoas naquela época, mas apareceu uma pessoa do dia anterior. E depois nós fizemos Lisboa, fizemos Algarve e fizemos o Porto. Nós fizemos todas essas regiões com, sei lá, 5, 6 pessoas, 10 pessoas. Foi assim que se começou o negócio em Portugal. E a Dona Elizabeth lembra-se disso. Eu lembro-me da sala, que foi naquele hotel... Hotel Marisol. No Marisol, exatamente. Eu lembro que tinha umas mesas altas. Sim, mas antes o Alan esteve lá em nossa casa, e a Isabel disse ao Alan, tu não podes falar em dinheiro. Porque nós convidámos todas as nossas amigas, eu convidei a vereadora da Câmara, amigas minhas, eu tinha feito um curso em Coimbra, as minhas professoras, era convidar a gente, convidava toda a gente. E nós não sabíamos, Alan, tu não podes falar em dinheiro. E o Alan disse, yes, não falava. yes. Uma HOE, porque é que ele falou? Foi dinheiro. E foi aí que começou. Olha, Alan. Sim, há uma outra história paralela que não vou contar aqui, mas pronto, que eu tinha um convidado e ele desapareceu, no intervalo desapareceu. Deve ter sido o único. Pronto, não foi o único, não é? Não foi o único. E foi aí que começou, foi mesmo em São Pedro de Moel, lá na casa de praia, que ainda temos hoje, claro. E depois, no dia seguinte, foram então para outra cidade, e foi aí que tudo começou, não é? Eu tinha uma fotografia com o Alan Lorenz na praia, lá em São Pedro de Moel, exatamente
nesse dia. Não sei se a Natália tem essa foto lá em casa, okay? Mas realmente eu lembro perfeitamente. Nós tirámos a fotografia e pronto, foi o começo de tudo, foi ali. Foi a nossa primeira reunião. Devemos ter falado dos produtos horas, devemos ter falado do negócio horas, né? Devemos ter deixado toda a gente né? Tipo, mas no final funcionou, né? É verdade. Puxa, que privilégio, hein? Que privilégio receber o Alan Lorenzo na sua casa no início do negócio. Olha, Elizabeth, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você adotou mesmo imediatamente os produtos e a filosofia da Herbalife? É verdade. Eu tinha feito uma estereotomia, uma operação das senhoras, e vim-me ganhar peso sem querer. Estava um bocadinho gordinha, não é? Pronto, perdi 8 quilos. E isto foi ainda nas férias. Quando eu vou trabalhar, eu ia com um corpo totalmente diferente. Lembro-me que ia com um tailleur branquinho de seda, toda a gente, porque eu chefiava, era chefe lá da Câmara, chefe da parte administrativa. Da prefeitura. E quando eu ia a subir as escadas, toda a gente se metia comigo. Mas o que é que fizeste? Então, se é bom para ti, é bom para mim. Se é bom para ti, é bom para mim. Eu, sem querer, eu não queria vender nada, juro. Sem querer vir-me entregar produtos, não é? Mas eu não queria que na Câmara soubessem, porque, enfim, era uma Câmara politicamente difícil e eu tinha que dar na linha, não é? E foi assim que tudo começou. Realmente eu tive grandes resultados com os produtos inicialmente. Aliás, eu sou asmática desde criança e passado 15 dias, umas 3 semanas, eu fui-me despedir do meu alergologista a Coimbra. E ele não queria acreditar que eu já não precisava de usar as bombas. Incrível. A Life não cura nada, mas faz sentido. Um corpo bem nutrido... E a nutrição para mim é tudo. Ainda hoje, em toda a pandemia, só fazemos uma refeição que é o almoço. Batido ao pequeno almoço, batido ao jantar. Eu sou completamente... Devota, um bocadinho. Uma palavra certa na altura. Apaixonada. Porque me dá a saúde que eu tenho até hoje, a saúde que eu tenho. E o bem-estar que eu tenho. Isso faz todo o sentido, porque a Isabel teve resultados incríveis com o produto, perdeu uma quantidade enorme de peso. E você, eu nunca soube que teve, assim, eu sei dos seus resultados e da sua paixão pelo produto, mas eu não me tinha percebido da importância, por exemplo, da asma e dos resultados. E então, por isso é fácil entender que 2 mulheres completamente apaixonadas pelo produto, seria difícil 2 homens questionarem fosse aquilo que fosse. Agora está explicada a dinastia. Dona Elizabeth, e o Juventino também pegou logo, começou logo a tomar os produtos, e o Mário também, né? Logo, imediatamente. Logo. Né? Adoraram logo a ideia. Nem podia ouvir falar no Juventino, queria matar o Pedro. Conte lá isso que a gente quer saber isso tudo. A Isabel hoje temos que saber isso. Fazer o projeto final do curso. Dona Elizabeth, já passou 25 anos, já está tudo, como é que se diz? Já está tudo prescrito. Já está tudo em paz. O pai vi ela trabalhar com a Herbalife, vender caixinhas. Ainda há uma outra situação, que antes as compras que nós fazíamos para ser supervisoras eram 4.000 pontos. E a Isabel foi à Herbalife buscar, foi a Herbalife, sim, foi a Lisboa buscar os produtos, ou foi o Mário buscar. Ela tinha um carro, um Fiat pequenito vermelho, e deixou à porta da nossa casa em São Pedro de Moel carregado produtos para no outro dia para Coimbra. No outro dia não tinha carro nem produtos. Roubaram-lhe o carro. Uau! É verdade. Tivemos várias coisas. Depois o pai, então, isto revoltava-se muito, porque ela estava... E com os cartões de crédito para pagar, né? Não havia, na altura, cartão de crédito. Havia alguma coisa... Não era? Não. Era no dinheiro. Era debaixo do colchão buscar as economias. Era seu dinheiro, era dinheiro vosso. Era dinheiro seu. Era cheque. Cheques, isso. É dinheiro. Não é? Isso é assim, não interessa. O meu marido disse que era o cartão Unibanco. Sim, era o cartão Unibanco. Ainda havia... Como se lembra? Os ricos tinham, Elizabeth, veja bem, os ricos tinham cartão. Os pobres é que não tinham. Tanto que eu pedi o cartão emprestado ao meu pai para comprar os produtos. Eu é que não tinha cartão. O Conde pediu ao pai dele para comprar os produtos. Só que o pai dele, que morava em França, não tinha cartão naquela época, emprestou o dinheiro.
Né? Lembras disso, né? Lembro E perfeitamente cá quando tinha que ligaste ser para o teu mesmo a pai. transferência, exato. Era Tinha que ser 900 contos, lembras? Era 900 contos. Exatamente. Pá, preciso de 900 contos. 900 contos para quê? Pá, porque eu vou ser supervisor. Supervisor do quê? Pá, não sei, uma coisa lá do Pedro. E pronto. E eu só não consigo entender como é que os pais acreditavam na gente. Porque, Isso é uma história para depois. como é que eu hoje não acreditaria nos meus filhos nunca, se eles viessem com essa conversa, eu ia dizer para eles, pá, mas vocês querem dinheiro para quê? Vocês estão malucos. Não é? Quando os nossos pais eram muito era muito dinheiro, era. E chegavam os produtos todos, eu quando chegaram os meus produtos, eu disse, o que é que eu faço a tanto produto? Enfias na garagem, eu assim, o que é que eu faço a tanto produto? Mas no final do mês já não tinha produto nenhum. Incrível. E o Juventino, Elizabeth, eu quero saber do Juventino. O Juventino, exato. Ele disse, mesmo lá nas intimidades, lá, ele está aí do lado, não deixa ele cortar a senhora. Conte lá a história, o que é que ele disse na hora, tipo assim, quando ele viu os produtos na garagem, ele chegou... Ele não disse nada. Ele, quando começaram a chegar os nossos cheques, porque eu comecei logo com os cheques, no mês seguinte eu já estava... Foi 16 contos o primeiro cheque, ou 16 euros, talvez. Não, 16 contos. O outro já foi... 80 euros. 80 euros. E o outro foi 280. Pronto, cresceu imenso. E ele só dizia, guardem os cheques, vocês têm que devolver isso tudo, guardem os cheques. Eu não quero saber de nada, Bem, isso é tudo mentira, vão presos qualquer dia. Eu mato-os todos. Dona Elizabeth, digo ao Juventino, se ele quiser participar, ele pode vir aí sentar-se aí do seu lado. Exato. Chama-o e venha para cá, ele que apareça aí, fica à vontade. Pedro, não foi fácil. Não foi realmente fácil. Foi preciso ser duas mulheres muito fortes, muito poderosas, para lutar contra ele. E pronto. Dona Elizabeth, a senhora sabe que tem muita gente. Juventino, grande Juventino, agora sim. Senhor Juventino, agora sim. Agora é que nós vamos saber o que é que foi, como é que as coisas... Só um bocadinho para o lado para ele conseguir chegar aí um bocadinho. Vou só virar o computador um bocadinho. Isso, perfeito. Ora, seja muito bem-vindo, Juventino. Está tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, tudo bem, Juventino? Ela já não sabe contar bem a história. Você lembra até dos primeiros cheques, né? Já vi que a parte do dinheiro... 1.500 escudos, nunca mais me esquece. Vira o computador só um bocadinho para o lado do Juventino, só se faz favor, que assim ele aparece na... Vira só o computador, isso, só virar... Isso mesmo. O segundo cheque foram 125 mil escudos e o terceiro foram 325 mil escudos. Ou seja, 1.500 euros. Eu tinha o real conhecimento do dinheiro, o valor, só dizia assim, vocês guardam, isso não pode ser, mas como é que pode ser? Isso é, vocês vão ter que devolver isso tudo. E eles, é assim, isto é mesmo assim, é assim, guardem, eu vou-vos dizer uma coisa, eu mato-vos a todos, se isto me der algum problema na vida, eu jogava que aquilo era outra coisa, eu mato-vos a todos. Eu mato-vos a vocês, porque eu sou uma pessoa que, ainda hoje, sou uma pessoa, de certo modo, toda a gente conhece, sou uma pessoa bem concentrada na Marinha, a minha família toda, e eu achava que aquilo não era verdade, não podia ser verdade. Eu achava que aquilo era impossível. Pronto. Mas depois fui ao primeiro evento de Berlim, que o meu neto, o Dioguinho, na Alcofa, eu fui até para tomar conta dele com essa desculpa. E aí eu caí na real. Aí eu vi que realmente a Herbalife era uma companhia muito grande. Com uma dimensão extraordinária. E então aí, a partir daí, eu comecei a acreditar, comecei a acompanhar, comecei a tomar os produtos, comecei a ir aos eventos, comecei a sair do trabalho e os resultados do produto, Juventino? E os seus resultados? São estes. Eu pesava 100 e tal quilos, estou aqui desta maneira, graças a Deus. E a história da perna? As melhores, é verdade. Eu não tomo um químico. Vou fazer 82 anos. No próximo mês de março, e não tomo um químico sequer. É incrível. Maravilha. Parabéns. Às vezes a ignorância é um grande feito e eu aí, pronto, mas depois acabei por dar o benefício da dúvida. Mas também quem se casa com uma mulher 20 anos mais nova também tem outra mentalidade. Tem que ter energia. Pedro, eu até estava aqui a pensar que você... A mulher ainda não fez 60, aí tudo bem, é fácil, não é fácil. Você ainda tira o lugar ao Seferovic lá na frente do Benfica qualquer dia, cara. O Benfica é um grande clube. Então, seu Juventino, é que no início do negócio, eu tenho 23 anos só de Herbalife, mas parece que as pessoas não acreditavam muito que o multinível, não conheciam o multinível, né? É verdade.
Parecia que era uma trapaça, alguma coisa, mas graças a Deus nós estamos na melhor companhia do mundo, né? E há muita gente que não entra na Herbalife só por uma razão única. Sabe qual é? Qual é? Eles entendem que não são capazes de fazer aquilo que nós fizemos e para não cair no ridículo não entram na Herbalife. Podem crer, a maior parte dos meus amigos não entram porque têm medo de não conseguir fazer aquilo que nós conseguimos e só por isso é que eles não entram. Mas alguns estão nos produtos. Que maravilha. Parabéns. Sem dúvida. Ok. Pedro, então, olha lá, Juventino, então, pronto, quando você chegou, a dona Elizabeth estava exatamente dizendo que você foi uma pessoa que incentivou logo desde o início, não é? Dizia-se até na altura que era, não, isso é um negócio da minha mulher, mas depois quando chegaram os cheques, foi o nosso negócio, começou a crescer. Juventino, como é que era essa sua associação com o Mário? Você e o Mário, como é que era? Mas o Mário mesmo assim acreditou primeiro que eu. Foi? O Mário acreditou primeiro que eu. Eu fui um bocadinho mais... Não foi a irmã que começou a pagar o dinheiro para ele ir buscar produtos a Lisboa e coisa que eu valha, então começou a acreditar. E paguei o primeiro dia, paguei eu para ele ir a Lisboa a uma reunião. Ele estava a história em Lisboa. Disse ao Mário, vais, a mãe dá-te dinheiro. Depois dei-lhe, na altura, dinheiro para ele gastar à noite, nesse dia. Eu só, para não roubar o tempo de antena aqui à Elizabeth, vou só terminar dizendo isto. Para mim, a Herbalife é uma coisa magnífica em todas as vertentes. Em todas. O dinheiro, pelas pessoas, por tudo. Mas a vertente principal para mim são, inegavelmente, os produtos. Os produtos é que é, neste momento, a minha paixão. O dinheiro é uma coisa que ajuda muito, quem não o tem, pois quem já tem algum ajuda já não é tão necessário, mas os produtos são necessários a toda a gente. Há aqueles que ganham pouco, muito ou muitíssimo. Juventino e Elizabeth, desculpa, antes de passar a bola aqui ao Pedro, só vos quero fazer uma pergunta como pai, o seguinte, como é que vocês reagiram quando vocês, o sonho de qualquer pai é ter filhos na faculdade e serem formados, e os vossos estavam os dois na faculdade e a Herbalife interferiu nessa história toda. E de repente a faculdade ficou um bocadinho assim de lado. Como é que vocês, pais normais, que querem que os filhos se formem, encaixaram essa situação do negócio Herbalife versus a faculdade? Eu vou falar, depois não sei o que é que a Elizabeth quer dizer. Eu aí já tive que me render à evidência. Eu achei que o que eles achassem melhor era o melhor. E eles acharam... O Mário achou que... Eu disse-lhe muitas vezes que para ele acabar o curso, que estava preso por pouco, e ele dizia que não queria de maneira nenhuma deixar de fazer a Herbalife, queria continuar a fazer a Herbalife. Tomou essa opção e eu acho que ainda bem. Na sua perspectiva, foi fácil para si aceitar? Na altura não foi, na altura não. Não, na altura não foi. Claro que eu trabalhei sempre, e o Pedro que me conhece, eu trabalhei na segunda maior empresa da Marinha Grande da minha vida toda, e eu queria que um deles fosse trabalhar para aquela empresa. Eu até queria que a Isabel fosse engenheira química e fosse para a fábrica, ou o Mário, mas pronto, não aconteceu assim. Eles tomaram opções e eu respeito as opções deles. Graças a Deus, né? Graças a Deus eles decidiram pela Herbalife. Herbalife, eu acho que é o maior curso da vida, é Herbalife. Eu acho que é. Uma pergunta que eu queria dizer. Se pudesse voltar atrás, faria tudo completamente diferente, mas a gente não pode voltar atrás. É verdade. Eu queria te fazer uma pergunta, já que você, antes de você sair daqui, que eu quero saber se isso é verdade mesmo. É verdade que quando você dá 500 euros para o Mário, também tem que dar 500 euros para a Isabela? Isso. Eu ouvi falar. Igualzinha. Eu nunca deixei de dar a um e não dar ao outro. Estou sempre igual. E aos netos a mesma coisa. Não importa se eles ganham 50 mil euros por mês, se der 100 euros para um, tem que dar para o outro, senão é terceira guerra. E agora como é que é com os netos? Mesma coisa. Agora chega o Natal, eu dou cheque. Eu não dou dinheiro, eu dou cheque, sempre dei cheque. Que é para eles saberem que recebem dinheiro. O dinheiro, se eu der o dinheiro, metem na algibeira e até se esquecem que foi o pai ou o avô que deu. O cheque não tem que ir ao banco, tem que depositar e tem que receber. E sabem que... Os netos também, os netos vão daqui. Boa estratégia. É cheque igual para todos os netos, então. Diga, Pedro. O cheque é igual para todos os netos, então não tem diferença. Todos, igual para todos. Não faço... Olha, que a dona Elizabeth estava a dizer que não era bem assim. Você tinha
Não digo, não. Ontem o meu pedrinho Pedro, ontem telefonou a perguntar-me que eu tive uma indisposição na segunda-feira, qualquer coisa que comi, e ele perguntou: mas estás melhor? E eu disse: estou, pedrinho, estou. Então tens de tomar Benuron e tens de tomar isto e aquilo. Deu-me logo a receita com 4 anos. Hein? E depois no fim disso perguntou-me assim: avô, quem é que tu gostas mais? Qual é o neto que tu gostas mais? Eu disse assim: olha, pedrinho, gosto de todos são meus netos. Mas diz lá qual é o que gostas mais. Estás a ver? E ia com ele no carro e dizia: Pedro, não se faz essa pergunta ao avô, que o avô gosta dos netos todos, mas além dos netos, ele gosta mais de mim, que eu sou filha dele. Não, avô, gostas mais da tua filha ou gostas mais do teu neto? Estás a ver? Depois, a terminar a pergunta, avô, diz lá a verdade, qual é o teu neto que tu gostas mais? Eu disse: gosto de todos. Mas tenho que te confessar, tenho mais um fraquinho por ti. Porque ele neste momento está mais, naquela idade é muito mais engraçado. Ele é mais novo. Os outros já são muito grandes e o outro é muito pequenino. Portanto, ele agora neste momento é que está no contexto. Ele é o favorito porque ele é o mais novinho. É o que chegou. Não, é o mais novinho é o Dieguinho. Juventino, vou ter que lhe dizer aqui a última. Mas esse ainda não fala, né? O do Mário ainda está muito pequenininho, ainda não fala. Esse não fala, não sei se já diz alguma coisa, porque ele agora está aí ao pé. Quando ele começar a falar, esse vai ser bom, porque esse aí vai ser dos bons, com certeza. Dona Elizabeth, vamos continuar então aqui a nossa... Vamos. Então... Prazer em vê-lo, seu Juventino. O senhor está muito bem. Obrigado pela participação. Bom Natal, bom ano novo para vocês. Igualmente também para vocês. Boas festas. Obrigado. Muita saúde e muito Herbalife. Isso. Dona Elizabeth, diga-nos lá uma coisa que toda a gente com certeza tem curiosidade de saber. A Dona Elizabeth é a pessoa que criou o maior grupo dentro do nosso grupo. Portanto, hoje a senhora tem numa linha, tem o Mário, tem o Vítor, tem todos esses grupos imensos, 20K, 30K. Do outro lado tem a Isabel, do outro lado tem o António Jorge, tá? E abaixo do António Jorge tem aquela carrada de gente que tem, então é um grupo imenso. E a senhora ficou famosa por sempre levar uma amiga para as reuniões, tá? E eu queria saber como é que a senhora, estes anos todos, já lá vai quase 30 anos, né, Dona Elizabeth? Porque a gente vai fazer 30 anos este próximo ano, portanto temos 29 anos. Como é que a senhora conseguiu levar sempre uma amiga em todas as reuniões, visto que a maior parte das pessoas, quando entram na Herbalife, ao passado uma semana já não conhecem mais ninguém, já não tem mais ninguém para convidar? Pedro, é assim, tem a ver com aquilo que nós aprendemos, não é? Eu tinha que ter pessoas, tinha que fazer membros e supervisores, na altura era praticamente logo supervisores. Agora os membros já são outra vez distribuidores. Agora são distribuidores. Já somos os membros, agora somos todos. E era isso que eu fazia, convidava. Olha, eu não consigo explicar. Vens comigo ver, vamos ao evento ver. Eu tinha sempre gente no evento, sempre. Dona Elizabeth, isso é uma técnica muito importante. Talvez a senhora faça isso sem ter propósito, sem ser de propósito, mas quando a gente diz que não sei e vem comigo, faz com que a pessoa venha connosco. E aqueles que se acham muito inteligentes e muito espertos, eles dizem assim: não, deixa que eu vou te explicar tudo, e ninguém vai a lugar nenhum. Não, eu só fazia, vamos lá, aquela reunião depois do STS, ou da HUE, fosse o que fosse, mas basicamente era o STS. Porque o STS explica tudo e evita-nos muito trabalho, não é? E como eu tinha tanto que fazer, primeiro porque fiz muitos anos em tempo parcial, e depois porque... Hoje o equivalente ao STS é o webinar, por exemplo. O webinar, exatamente. O webinar, que era presencial naquela altura, tínhamos o ponto. Eu ia a todos, não é? E eu trabalhava a semana toda. E tínhamos em Lisboa... Sim, porque a senhora chegou a presidenta a part-time. Também é preciso... Completamente em part-time, em tempo parcial. Completamente. Quando eu saí da Câmara... A senhora trabalhava todos os dias de que horas a que horas no seu emprego e que horas a fazia Herbalife? Eu entrava às 9, saía às 5h30 quando saía a horas. Quando tinha reuniões de Câmara, saía às 2 da manhã, às 4 da manhã. Mas quando eu saía às 5h30, eu pegava no carro e corria o país inteiro. Porque eu tinha as minhas amigas nas câmaras dos outros lados, eu dizia: olha, tenho aqui uma coisa boa, olha, então se é bom para ti, é bom para mim, vem cá. E eu ia lá.
E eu corri o país inteiro. Dona Elizabeth, uma das coisas que eu sempre ouvi dizer-lhe assim, e que tem a ver com a primeira pergunta que o Pedro fez, que diz que tinha sempre uma pessoa em todas as reuniões, eu ria-me imenso, porque a inocência com que você dizia isso só podia ser verdade, e talvez por isso é que funcionaste tão bem, porque você sempre disse que nunca entendeu bem o plano de marketing. Não, e também não podia, depois não tinha tempo. E a pessoa ria-se disso, mas como é que uma pessoa que está a chegar a presidente não entende o plano de marketing? Talvez eu acho que a Dona exatamente Elizabeth chegou a presidente sem exatamente, por isso é que ela chegou. Não é preciso Exatamente. saber, Pedro, é preciso fazer. É o que eu dizia, eu não sei bem explicar. Vem comigo para veres. E pronto, porque repara uma coisa, eu não tinha tempo. Não é? Eu tinha uma casa, tinha os filhos, tinha o marido, tinha a Câmara. Não sabem o que é esfiar uma Câmara como eu esfiei, nem vou falar muito disso, porque uma Câmara muito difícil, politicamente difícil. Não é? É uma prefeitura, né? Na realidade é uma prefeitura. Para os brasileiros entenderem. E ninguém na Câmara sabia que eu fazia Herbalife, que eu não queria dizer, não é? E o fim de semana ainda tinha que passar o dia inteiro no evento, no hotel, né? Sempre. Porque era 1 ou 2 dias inteiros, né? Durante todo o período que eu trabalhei, que eu fiz em part-time, eu nunca pisei a areia da praia. Nós temos uma praia aqui ao lado, tenho lá a casa, e eu nunca pisei a areia da praia. Porque todos os meus dias de férias, os 25 dias úteis, era para os eventos da Herbalife. Para os cruzeiros, para as férias. Eu nunca pisei a areia da praia durante aquele período todo. Porque pronto, não podia, não tinha tempo, porque eu tinha que ir aos eventos e todos os dias de férias que eu tinha que os usar nas férias, porque eu ganhava as férias todas. E a senhora chegou a presidente em part-time quanto tempo depois de ter começado o Herbalife? Foram 8 anos. 8 anos. 8 Uau, anos. Que incrível. E hoje quantos presidentes a senhora tem na sua organização? Tenho 2 de primeira linha, assim na primeira. Tenho 2. 2 diamantes? 2 diamantes, mas presidentes tem muitos na organização. Sim, tem muitos. A senhora não tem noção de quantos são? Mais ou menos? Tem bastante presidente, né? Tem o Mário, tem o Vítor, abaixo do Vítor tem mais o Manuel Coelho, o Manel. O Manel tem aqui no Brasil, né? Tem a Fátima aqui no Brasil. António Jorge. Tem o António Jorge, tem a Fátima e são 7 ou 8, o Carlos Gonçalves. Sei lá, é muito presidente. Uau! Que incrível, Dona Elizabeth. E depois aquela linha do António Jorge, onde estava o Sr. Rosa Gomes e tem o Nuno Almeida. Essa linha foi trabalhada por mim, porque o António Jorge não estava. Essa linha foi toda trabalhada por mim. O António Jorge, o Nuno Almeida, eu estava tem vários presidentes ali. O António Costa. E toda a gente. Sim, sem dúvida, a linha do Porto foi uma linha sua, sem dúvida nenhuma. Elizabeth, aliás, eu quero fazer... Jorge, só uma coisa. Sabem que eu, durante muito tempo, eu não percebi esta coisa dos grupos. Eu achava que era tudo um grupo. Um grupo. Marketing. Eu trabalhava com toda a gente. Mas é assim. É assim. Está bem, mas na minha pressa, pronto, tinha que andar sempre de um lado para o outro. Eu pensava que era tudo meu, que de repente começo assim a pensar, mas que linha é que este é? Mas afinal, que linha é? Eu próprio não sabia bem a linha, para mim eram todos iguais. Mas, Dona Elizabeth, como nós fomos ensinados e como nós criámos o negócio, sempre foi assim. Herbalife sempre foi, ou somos da Herbalife, nós somos todos do mesmo grupo, somos todos de Mark Hughes, ou somos todos do mesmo grupo. Sem dúvida. Depois a Herbalife cresceu muito, e passaram a ter alguns grupos que, como dizia o outro, assim como uma família que cresce muito, depois vai ter uns filhos assim que são meio complicados. E esses meios complicados, às vezes, a gente não consegue se dar tão bem com eles, mas 99% da família é uma família boa. Sem dúvida. Sim. Dona Elizabeth, já que falámos em família, já que o Pedro falou em família, não tenho que lhe fazer a pergunta mais importante da noite no meu sentido, no meu ver, que é a fundação da família Herbalife. Isso é outro amor que eu tenho. Isso é Ora, então, e diga-nos lá. Fale-nos um bocadinho disso, que você aqui em Portugal teve e tem é muito ativa nesse sentido. Desenvolvemos esse papel muito grande. Fale-nos um bocadinho dessa parte. Jorge, eu sou uma pessoa, eu sou católica, praticante, tenho muitos defeitos, mas tenho algumas qualidades. E quando se começou a falar na Family Foundation, na Fundação para a Família, eu fiquei logo completamente apaixonada.
com a possibilidade, sei lá, meu Deus, o que nós fizemos com a Natália, que se juntou a nós, fizemos coisas incríveis. Foi maravilhoso. Pronto, foi... Explique-nos um pouquinho a nós, e a muitos que não sabem, o que é a Fundação para a Família. Tem muita gente que não sabe o que é, nem como é que foi criado, nem o que é. Foi uma fundação, agora, criada por Mark Hughes. A primeira casa Herbalife chamou-se Casa, porque a primeira foi no Brasil, não é? O Sr. Mark Hughes foi ao Brasil. Foi no Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro, exatamente. Inaugurar a primeira casa, onde se recolhiam crianças carenciadas, não é? E foi aí a abertura da Family Foundation. E depois, pronto, quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente louca, tive pena de não ter ido ao Brasil, mas não, na altura não, ninguém me falou nisso, porque eu sou realmente apaixonada. Depois tem sido... em Portugal, sim, estive na obra de Frei Gil várias vezes, no Porto. Meu Deus, tínhamos eventos no Porto. Eu ia visitar todas as casas, todas as instituições onde estavam crianças, meu Deus, umas pequeninas, outras já grandes, já homens, que só saíam de lá para quando casavam. Corri aquelas instituições todas do Porto, porque eu ia muito, basicamente, para aquela zona do Porto. E fomos já à Madeira, que já disse, corremos tudo. Meu Deus, e aqui em Portugal... pronto, fizemos muita coisa. E era um grupo que se juntou e que ainda trabalhamos, ainda damos os donativos para a Fundação. Realmente foi uma coisa maravilhosa. E só de pensar que foi Mark Hughes que abriu a primeira casa e que nos mostrou o caminho, como nos mostrou o caminho de tudo, não é? Porque ele é que nos mostrou todo o caminho para tudo, não é? E de facto é uma saudade, olha, enfim. É maravilhoso. E agora... Dona Elizabeth, o que é que a Herbalife Nutrition em Portugal faz em prol dessa Fundação para a Família? Explique-nos um bocadinho. Eu, neste momento, eu não sei, filho. Eu não sabe das angariações que nós fazemos todos, não é? Com certeza, sim. Estamos a angariar para pessoas para Moçambique, para crianças carenciadas em todo o mundo. E há alturas que se fazem a recolha. Sempre que nós fazemos uma compra, podemos deixar logo um donativo. Sempre, em todas as circunstâncias, nós podemos deixar um donativo. Quando se faz a compra, pode-se pôr lá no final o donativo para a Family Foundation. Pronto, e é uma coisa que eu tenho sempre, essa preocupação, porque quando tínhamos os nossos eventos presenciais, também se recolhia dinheiro para a Fundação, e a nossa querida Natália está também muito dentro disso e tem ajudado muito, e temos ajudado. Como é óbvio. E como é óbvio, claro. E nós, quando eu me aposentei, o Pedro começou a falar que eu tinha que ir para o México, porque estava lá uma coisa que era a minha cara, que eu iria gostar, que eram os clubes de nutrição, e fui com a Natália, e o que eu vi no México, enfim, clubes em zonas tão pobres, que nem é incrível falar. Eu chorei, emocionei-me. Pobreza que não existe na Europa, né? Não há aquela pobreza. Eles tinham nos clubes pessoas que estavam na cama, doentinhas, começavam a levar-lhes o batido, a malteada, como eles chamavam, o batido, o shake, não é? Shake. Brasileiros, o shake. E as pessoas recuperavam, levantavam-se, estavam boas, já estavam no clube sentadas, contavam a histórias emocionantes. Eu vi do México completamente louca, completamente... Depois decidimos abrir clubes de nutrição também aqui. A Natália, fiz muita viagem com a Natália, correr o país para abrir clubes de nutrição. Abrimos muitos clubes de nutrição, influenciámos as pessoas a abrir os clubes, depois íamos às inaugurações dos clubes. Era uma festa quando lá chegávamos nós e aquilo estava cheio de gente, era maravilhoso. Depois começámos também a ter aqui as reuniões dos clubes de nutrição, que eram todas em Fátima, no Hotel Cinquentenário. Fizemos muitos anos. Muito milagre ali aconteceu, não foi? Em Fátima. Tivemos muitos convidados, presidentes internacionais, que vieram dar-nos treino sobre os clubes de nutrição. Foi incrível. Eu estou pronta para abrir agora o próximo já. A senhora diria que existem duas Herbalife, uma antes dos clubes de nutrição e outra depois dos clubes de nutrição? Sim, porque talvez. Hoje toda gente que antes não podia comprar um shake, talvez por uma condição financeira, pode hoje tomar um copo de shake. Um copo de shake é maravilhoso e pode mudar a sua vida. Chile, existe uma coisa que é diferente, por exemplo.
eu e o Conde e a Dona Elizabeth nascemos na Europa. Eu que moro aqui já há 20 anos no Brasil, então tenho essa percepção diferente, por exemplo, de você, Tilo. Na Europa não há ninguém que não possa comprar um shake. Você entende? É uma coisa que a pessoa pode não querer comprar, porque ela não quer comprar. Né? Mas, claro, vai ter alguém que não tem dinheiro para comprar um shake. Pode ter. Claro. Mas, no geral, as pessoas têm o dinheiro. Podem não ter vontade de comprar. Aqui no Brasil e no México, tem milhões de pessoas que queriam comprar o produto e que não têm dinheiro. Então, nós lá estamos limitados, por exemplo, eu não sei, a Dona Elizabeth vai me dizer e o Conde, mas nós lá estamos muito mais limitados pela vontade das pessoas e pela informação das pessoas, e nós aqui no Brasil estamos mais limitados pelo valor e pelo dinheiro que as pessoas têm. Então, por exemplo, eu ponho 20 pessoas aqui e digo assim, quem é que gostaria de comprar 2 batidos? Toda a gente quer comprar os batidos e os shakes, não tem o dinheiro. Lá em Portugal ou na Europa, é mais uma questão de eu não acredito nisso, eu acredito, as vitaminas, as proteínas, a soja, não sei o quê, tá? Então é um pouco mais da informação. Lá você tem que falar um pouco mais e tem que ser um pouquinho mais especialista dos produtos. Lá você não pode ser amador. Lá. A Europa, por incrível que tem muita cultura, mas tem pouco cultura do corpo e da saúde. É incrível. As pessoas não ligam muito, como no Brasil. No Brasil todo mundo trata do corpo como um templo e aqui é uma ferramenta, eu acho, na Europa. É incrível, não entendo porque é que as pessoas não se cuidam mais. Mas é por aí. No geral. E depois tem no geral, lógico. Tem os grupos que se cuidam. Claro, mas no geral, no Brasil, no geral nós não temos um problema. Então, por exemplo, a Dona Elizabeth, nós levámos os clubes para Portugal e para a Europa, e a grande vantagem, Chile e Dona Elizabeth, diga-me se achar também, foi que os resultados é que foram muito maiores, ou seja, as pessoas começaram a ter muito mais resultados e isso trouxe uma melhor imagem. Porquê? Porque a pessoa, quando toma os produtos no clube, ele cria não tem como ele dizer que não gosta, porque ele está ali naquele momento, né? Se ele não gostar naquele momento, já se muda o sabor, já se faz alguma coisa, já se resolve o problema na questão. É diferente de comprar, levar para casa e às vezes não usar e depois dizer que usou, né, Dona Isabel? Exatamente, é isso que eu penso que acontece com os espaços, né? Aí também, talvez, né, Dona Elizabeth, a pessoa não quer comprar, mas agora posso experimentar para ver se é bom. Totalmente né? Será que é gostoso? E hoje ela pode tomar um copo do shake, experimentar um sabor, outro sabor, e enfim. Eu acho que, para mim, pelo menos para mim, para o meu negócio, os espaços aqui no Brasil foram divisor de águas. Maravilhoso, sou apaixonada. Chile, olha, mas eu tenho que interromper vocês agora por uma simples razão, que acho que é uma pergunta super adequada que eu vou fazer agora. O Benfica marcou você e a Elizabeth são pessoas, os clubes, sem dúvida nenhuma, que explodiram, mas dada a pandemia, dada a circunstância, nós fomos obrigados a mudar. Elizabeth, como é que você lidou com essa mudança do espaço físico para a tecnologia? Não é fácil, não é fácil. Exato. Não é fácil. Sobretudo para a minha idade, não é fácil. Que já passou de 60, não é? Pois, exatamente. Já fez 60? Eu não diria. Foi 59. Ontem. Vai fazer agora. Não diria. Mas como é que foi isso, Elizabeth? É assim, eu na altura fechei, também tive que fechar, não é? Mas, pronto, as pessoas tinham medo. Fechei, acabei por vender o apartamento onde tinha até um clube instalado. Mas neste momento estou a procurar outro espaço. Porque no caso da senhora não era só a questão dos clientes, era o seu próprio perigo próprio pessoal. Exatamente. A questão pessoal. E depois que as pessoas tinham receio de ir e tal, e eu concordo. E naquela altura toda a gente tinha receio, não é? O medo instala-se e não é fácil. Foi uma loucura, né? Sim, muitos continuaram a funcionar, muitos não, alguns continuaram a funcionar, adaptaram-se, mas eu não tive condições disso porque as pessoas realmente desapareceram. Foi assim um bocadinho drástico, mas estou muito animada a abrir um proximamente. Mas também, Dona Elizabeth, o português tem muita consciência. É que existe uma coisa muito interessante ao Chile, já que temos muita gente aqui do Brasil e muita gente de Portugal. O português, e aliás o Vítor Pereira ele sempre fala isso, e eu acho que o português tem muitos defeitos, mas ele tem uma grande virtude.
como já são quase 2000 anos que a gente anda por aí, os portugueses com vários nomes, mas a gente já anda aí quase há 2000 anos, a gente sabe que quando a gente tem um problema deve se unir em volta do problema e não se dividir em volta de um problema. E os portugueses, quando seja com a Covid, ou seja com uma guerra, ou seja com qualquer coisa que tenha acontecido, ou seja contra os espanhóis, ou contra os mouros, os árabes, tá? Nós sempre se unimos, tivemos que se unir para resolver o problema. Então é uma questão que já é, ou seja, contra regimes militares que nós tivemos, ou regimes fascistas que nós tivemos, e coisas que aconteceram no passado, nós sempre se unimos em função de algo mais, de um propósito maior, vamos ver assim. E eu acho que o português, assim que estas questões da Covid apareceram, teve muita informação da parte, e portanto ele refugiou-se em casa, etc. E nós tivemos que, não é, Dona Elizabeth? E nós tivemos que partir para onde eles estavam. Eu estou em casa praticamente há 2 anos. Há muito tempo. Eu também, Dona Elizabeth, e não estou nada chateado, para lhe ser sincero, porque era tudo que eu queria na vida. Ir aos bocadinhos, assim, fugir, fazer a minha caminhada e assim, mas durante muito tempo nem isso fiz. O John Peterson há muitos anos atrás dizia que era trabalhar a partir de casa. Agora é que é literalmente trabalhar a partir de casa. Exatamente. Mas, Dona Elizabeth, a senhora, como sempre foi uma pessoa muito católica, e sempre foi... Eu acho que a senhora, no tempo que eu estive em Portugal, né, antes de eu vir para o Brasil, e na realidade não foram muitos anos, sabe que não foram muitos anos que eu fiquei em Portugal. Parece que é muitos anos, mas não são poucos anos comparado aos anos todos. Eu já temos 29 anos de negócio, eu já moro há mais de 20 anos no Brasil, já sou casado com a Juliana há mais de 20 anos, portanto veja que talvez já esteja no Brasil há uns 23 ou 24 anos que eu já esteja aqui no Brasil. Então se nós... Chile, por favor, microfone. Chile, microfone. Ok. Então, a senhora sempre foi uma pessoa muito, vamos dizer, o nosso fiel da balança, porque nós éramos muito novos e nós éramos muito, sei lá, eu acho que a Dona Elizabeth, naquela época, teria talvez a idade que a gente tem hoje, perto disso, tá, mais ou menos, estou a dizer. A maturidade que nós temos hoje era você que tinha essa maturidade. Nós éramos todos os putos, como se costuma dizer lá em Portugal, que não tem nada a ver com a palavra, mas éramos os garotos, que estávamos realmente, os moleques, que estávamos ali a fazer as coisas. E então acho que a senhora sempre foi, no nosso negócio, uma pessoa que era aquela pessoa que dava a credibilidade. Não só a senhora, a Arminda Vaz, o Zé Vaz, como é que se chamava, agora está-me a faltar o nome, o Gil? O Gil Caldeira. Não havia muitos. Não havia muitos, não havia muitos, mas eram pessoas assim, inclusive uma senhora, lembra-se, uma senhora mais velha, que tinha muitos resultados com os produtos, ela sempre falava muito e tal, e nós sempre credibilizávamos muito, lembra-se? Então, eu acho que a Dona Elizabeth tem esse fator de ser o nosso fiel da balança do nosso negócio naquela época, porque éramos tudo um bando de garotos animados, andávamos vestidos de casaco vermelho, andávamos em carros que, quer dizer, as pessoas vão olhar para nós e pensarem assim, estes gajos aqui, isto deve ser um bando de traficantes, isto deve ser uma cambada de doidos. Eu imaginar que eu tinha 20 anos, andava de Ferrari vermelho, de casaco vermelho e de Rolls Royce branco. E calças verdes. Calças verdes e Rolls Royce branco. Quer dizer, isto as pessoas iam olhar para a gente, e cheio de adesivos, cheio de autocolantes, e dizer, espera que a pesa agora pergunte-me como. É verdade, é verdade. Com 50 quilos. Dona Elizabeth, então eu queria lhe dizer que hoje eu tenho 55 anos, portanto mudou. Hoje o meu filho está-se a formar da escola, hoje é aquilo que nós em Portugal, quando acaba o 12º ano, antes de ir para a faculdade, não tem aquela viagem de finalistas que nós temos lá em Portugal. Aqui não tem viagem de finalistas, aqui é uma graduação, é tipo como se fosse a queima das fitas. Não é? Nós fazemos isso na universidade, aqui faz também no ensino médio. Então hoje é o dia, o Pedrinho está lá, com a Juliana e tal, eu vim fazer o podcast, como é lógico, porque nós na vida temos a prioridade da nossa vida é a família, e como a prioridade da nossa vida é a família, nós trabalhamos para que a nossa família nunca nos falte nada, é isso que acontece. Tem gente que não, que nesta hora optaria por estar lá e não fazer o seu trabalho. Eu, infelizmente, eu sou assim, já estava marcado, depois eu vejo o vídeo, depois eu vejo online, ele sabe disso, já estive lá, vim para aqui para fazer, então é um dia muito importante. Mas quando eu olho para o meu filho hoje com 18 anos, ou a minha filha com
20 anos que já estuda nos Estados Unidos, etc. Eu imagino como é que nós, com aquela idade e com se nós não tivéssemos tido vocês, nós não teríamos tido a credibilidade de levar este negócio daqui para a frente. Então, eu quero lhe agradecer muito do fundo do coração, porque se não fossem os nossos pais, não só a Dona Elizabeth, mas como outros pais, inclusive o meu pai, inclusive a minha mãe, inclusive o pai do Conde, os nossos pais naquela época, nós talvez não teríamos chegado nunca onde a gente chegou. Mas eu queria que a senhora nos desse uma mensagem de Natal, uma mensagem, uma dica de ouro que você acha que as pessoas precisam para ter sucesso na Herbalife de 2022, porque pode lhe parecer impossível, mas já passámos praticamente de 1 hora de chamada. Parece que foi 1 minuto, mas já estamos batendo de 1 hora. Então, Dona Elizabeth, vamos lá, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Bem, estamos no Natal, não é? E Natal quer dizer nascimento. É a época do ano mais bonita porque tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo, não é? E o que eu vos posso dizer é que também é uma altura de reflexão, pode ser uma altura de reflexão e de esperança, sobretudo. E nós precisamos neste momento ter esperança, primeiro porque a situação que temos de saúde, não é? Da pandemia, precisamos muito ter esperança, precisamos muito acreditar também em nós e também nesta grande oportunidade que nós temos, porque nós aqui temos realmente a oportunidade de melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Eu sinto-me bem e costumo dizer não tomo remédios porque eles, se fossem bons, não eram remédios, seriam curédios, como não curam nada, não tomo. É verdade, digo sempre isto. Não curam, não tomo. E então precisamos realmente de perceber que estamos numa companhia incrível e podemos fazer muita coisa, não é? Podemos, neste momento de reflexão e da altura do ano em que nasceu Jesus, porque Natal quer dizer nascimento, não importa se é crente, se não é, se acredita, se não, mas é uma altura também para renovação. Podemos renovar o nosso negócio, as nossas amizades, ajudar os outros. É a altura ideal para mudarmos um bocadinho vários parâmetros, se quisermos mudar. Ou para melhorarmos, né? Para melhorarmos, com certeza. Porque aqui, todos os dias, podemos melhorar um pouquinho mais. E eu digo, sinceramente, Pedro, foi uma grande oportunidade. Eu já tinha alguma estrutura para isso, mas com a Herbalife e com a possibilidade que a Herbalife nos deu, Pedro, que podemos ajudar as pessoas. E o que é que eu posso fazer ainda esta semana, terça-feira, fui levar algumas coisas, porque tínhamos feito uma maquete lá na igreja, de comida, de comida não perecível, claro, e outros donativos também financeiros, e podemos ajudar com aquilo que temos, com aquilo que podemos. É uma altura de renovação e podemos acreditar. E precisamos, e também para o nosso negócio, temos que ir em frente, ajudar muitas pessoas, porque muita gente também ainda não conhece a Herbalife e não sabe que ela existe e não sabe que ela pode mudar a nossa vida, como mudou a minha e a da minha família toda. Portanto, é isto que eu desejo a todos. Também um feliz Natal, um Santo Natal e um feliz Ano Novo, um ótimo Ano Novo que vem aí, se Deus quiser, que vai ser também um ano novo para todos e onde podemos começar muitas coisas novas também. Pedro, muito obrigada por me ter convidado. Obrigado nós, Dona Elizabeth, foi ótimo. Ótimo nós olharmos o outro lado da moeda, né? Porque a gente sempre vai nos eventos e encontra o Mário, a gente encontra a Elizabeth, a gente encontra o Vítor, a gente encontra o AJ, mas a gente tem que lembrar-se aqui de quem é que é a verdadeira razão de tudo e quem é que começou tudo, que foi a Dona Elizabeth. E agradecer ao Juventino tudo o que ele fez. São muitas histórias. Não no início. Muitas histórias. Não é, Dona Elizabeth, não no início, mas depois. Sim, mas depois sim. E tudo o que vocês fizeram e tudo o que vocês fazem pela Herbalife, a senhora é um exemplo que eu não tenho palavras para descrever. Pedro. E Chile, por favor, antes de eu dar as minhas últimas palavras, por favor. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer à Dona Elizabeth. Agora lembrei-me que o Juventino era um pouco o São Paulo da região católica. Primeiro perseguiu, depois converteu-se e ficou o padrão da igreja, não é? É exatamente a mesma coisa que o Juventino. Mas vejam a paciência que eu tive, a paciência. Paciência de santo, então é mesmo assim. Muita paciência.
Olha, Elizabeth, eu paciência. Da minha parte, se permite, antes da Chile e do Pedro fecharem, quero-lhe agradecer também ter aceitado o convite e, enfim, nós conhecemos desde o início. Um abraço ao Juventino lá atrás, ao meu amigo benfiquista que andava-me sempre a falar entre o Sporting e o Benfica, que era sempre um prazer nos seminários e continua a ser. E agradecer-lhe também tudo o que vocês fizeram, porque na realidade todos nós contamos e todos nós nos motivámos e todos nós fomos as influências uns dos outros e por isso todos nós fomos muito importantes. Por isso muita gente tem-lhe a agradecer e como é óbvio, da minha parte também. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Abracinho forte. Um Feliz Natal. Kiri, estás com o microfone desligado? Desligado? Oi. Espera. Oi. Ok. Pode falar. Tá ótimo. Foi um prazer imenso revê-la, seu Juventino também, porque eu já tive a oportunidade de estar com vocês aqui em Florianópolis, alguns eventos com Pedro aqui no Brasil, alguns jantares de gala, e realmente a contribuição importante que a sua família deu para a Herbalife, no início da vida do Pedro na Herbalife, e que depois acabou vindo para o Brasil e acabou por a gente estar fazendo parte desse time e ter mudado a minha vida. Então, a gratidão é imensa a todas as pessoas que, de certa forma, indiretamente fazem parte, né, dessa grande história, dessa grande organização que é o LMG. E muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua verdade, e isso tudo nos cai com tanto desejo de também levar mais pessoas e encontrar outras senhoras como a senhora, que talvez estejam em busca de fazer algo. Foi muito inspirador ouvir a senhora hoje, suas palavras finais estão todas anotadas aqui, minha gratidão, que Deus lhe abençoe sua família, a Elizabeth, o Mário, seus netos, seu Juventino, todos aí. Obrigado, Tília. Eu tenho aqui uma mensagem de Manaus. De Manaus. Manuel e da Núbia. Uau! Oi, Manuel e Núbia. Obrigada, meus queridos. Que saudades, que saudades. Que bom. Dona Elizabeth, muito obrigado por tudo. A senhora, mais uma vez, não há palavras para agradecer de tudo o que você tem feito. A Chile caiu para o lado, não sei porquê. O telefone dela caiu para o lado, não sei se vocês repararam aí. Acho que caiu. Agora voltou. Dona Elizabeth, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem pela Herbalife. A senhora é um exemplo. A senhora, na sua idade, e o Juventino tem 83, portanto a gente já imagina. Não tem nada, Pedro. 82? 81. 81, então ele. Pronto. Vai fazer 82, né? O meu pai também tem 80. A minha mãe é que tem 83, mas não posso dizer, senão ela fica muito chateada comigo. Mas, então já não falo por causa disso. Ainda bem que não disseste. Mas acima dos 80 anos, ao Juventino, a maior parte das pessoas estão acabadas, estão armadas. E o de agarrar ainda é meu, não mexe. Não deu agarrar e não mexe. E você com 80 anos está aí novo, está zerado. Não, 81, faço em março 82. E o meu pai também está impecável. A minha mãe está aqui, que é uma maravilha. Tem melhor memória que eu. A minha mãe é impressionante, como a minha mãe lembra-se tudo, não precisa de anotar nada. E a gente tem muito que agradecer a estes produtinhos que a gente já toma já faz muito tempo. Como o Sr. Juventino falou e a Dona Elizabeth, os produtos são a base de tudo. Tem muita gente que acha que é um negócio, mas não é um negócio. Acreditem que é os produtos, e é os produtos que geram o negócio, porque não adianta, já toda a gente quis inventar negócios parecidos com estes e com multinível e tal, mas eles podem até ter o plano de marketing, eles não têm os produtos. Então eu quero agradecer à Chile hoje por estar aqui, ao meu amigo Conde, meu amigo de infância, meu amigo de tudo e mais alguma coisa do tempo da universidade. Passámos muitos natais juntos, né, Conde? Fizemos muita coisa juntos. Um dia temos que fazer o podcast nosso, né? Mas não podemos gravar nem podemos mandar para o ar, senão nunca mais nos leva a sério. Nunca mais nos levam a sério. Só para relembrar. Vai tudo abaixo. Isso. Mas nós vamos, Dona Elizabeth, agora resta-nos só pôr-nos agora aqui os quatro aqui na nossa vou pôr o Conde aqui, que ele fica com os corninhos. Claro, lógico. Tá? Eu faço sempre este resta-nos jeito. agora apresentarmos o nosso próximo podcast. Que ainda não foi divulgado. Nós teremos o próximo podcast no dia 30, portanto, daqui a 15 dias, tá? E vocês não vão acreditar, porque o nosso próximo podcast vai ser um podcast especial de fim do ano e vai ser o podcast das revelações bombásticas
e vamos ter nada mais, nada menos do que ele, que no dia de Réveillon foi para Inglaterra e acabou conhecendo o Alan e a Carol Lorenz e acabou por me apresentar a mim um negócio. E, portanto, nós vamos no dia 30 saber exatamente a história verdadeira, como é que tudo aconteceu. Até começou aqui o sino aqui da igreja, até ficou preocupado aqui. O padre ficou preocupado aqui, tocou aqui o sino a rebate. A verdadeira história, como tudo começou. Até o sino aqui tocou. Está a ver, Pedro, um sinal, isso é um sinal, né? Isso é um sinal. Então vamos ver o Zé Luís. Incrível. Provavelmente vai ser a maior audiência de sempre da história de todos os podcasts LMG. Então estamos muito entusiasmados. Dona Elizabeth, muito obrigado. Sr. Juventino, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Conde foi top, Chile foi top. Beijinhos, curtam bem. Bom Natal a todos. Feliz Natal, Feliz Natal para todos, Chile. Vamos ver antes. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos, obrigado a todos. Boas festas, bom Natal. Beijinhos. Abracinhos.